Seja muito bem-vinda a mais um estudo bíblico aqui do canal. Que a paz e a presença do Espírito Santo encham seu coração neste momento. Hoje nós vamos falar sobre algo que todos nós buscamos em algum nível, a alegria. Mas não é qualquer alegria. Estamos falando de uma alegria duradoura, que não depende de dinheiro, de aplausos, de conquistas materiais, nem mesmo de boas notícias. Existe um tipo de alegria que permanece, mesmo em meio à dor, mesmo quando tudo ao redor desmorona. É a alegria que vem do alto, produzida pelo Espírito de Deus dentro de nós. Você já se sentiu cansado de sorrir por fora e estar triste por dentro? Já passou por fases em que tudo parecia sem cor, sem graça, sem propósito? Pois saiba que isso é mais comum do que parece. E mais, a Bíblia tem a resposta. Há um segredo revelado nas Escrituras que pode te conduzir para um estado de contentamento real, firme, que vai além das emoções passageiras. Essa alegria não é gerada por esforço humano, ela é fruto da ação direta do Espírito Santo. Para fundamentar nosso estudo, vamos ler Gálatas capítulo 5, versículo 22, onde o apóstolo Paulo escreve algo extraordinário sobre a vida no Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Veja bem, a alegria não está separada da vida espiritual. Ela é um fruto. E como todo fruto, só nasce em quem está conectado com a árvore certa, nesse caso, a videira verdadeira, que é Jesus. Agora, antes de avançarmos no nosso estudo, eu quero orar com você. Feche os olhos se puder. Aquiete o coração e se prepare para ser tocado pela presença do Senhor. Senhor Deus, nós estamos aqui diante da Tua Palavra. Queremos aprender, queremos crescer, queremos ouvir a Tua voz. Eu peço que o Teu Espírito Santo nos guie neste estudo e que cada pessoa que assistir a esse vídeo sinta a Tua presença invadindo o ambiente. Fala conosco, Senhor. Revela o segredo da alegria verdadeira. Em nome de Jesus. Amém. Para entender o que o apóstolo Paulo quis dizer ao afirmar que a alegria é um fruto do Espírito, precisamos ir além da leitura superficial. Precisamos mergulhar no contexto histórico, cultural e espiritual da carta aos Gálatas. Essa epístola foi escrita em um momento crucial, onde as igrejas da Galácia estavam sendo confundidas por doutrinas que misturavam a graça de Cristo com a necessidade de seguir antigos rituais da lei judaica. Em outras palavras, era como se estivessem tentando alcançar Deus por mérito próprio. E Paulo, guiado pelo Espírito Santo, escreve de maneira firme para corrigir esse desvio e afirmar que a vida cristã genuína é produzida pelo Espírito, e não pelas obras da carne. Quando ele fala do fruto do Espírito, está nos apresentando um contraste direto com os atos da carne, mencionados poucos versículos antes. Ou seja, não se trata de comportamentos que fingimos ter, mas de evidências visíveis de uma transformação interior promovida por Deus. E entre os primeiros frutos citados, está a alegria. Isso já nos mostra que, do ponto de vista de Deus, a alegria não é um extra espiritual, mas uma marca essencial de quem anda com Ele. A palavra usada em grego para alegria nesse versículo é chara, que está diretamente ligada à graça divina. Isso é fascinante. O termo grego para graça é charis, ou seja, existe uma conexão direta entre experimentar a graça e viver na alegria. A alegria que o Espírito produz em nós não nasce das circunstâncias, mas de uma revelação profunda, a de que fomos alcançados, perdoados e aceitos por Deus por meio de Cristo Jesus. Essa é uma alegria que não depende de boas notícias. Ela nasce de boas verdades eternas. Por isso, podemos encontrar cristãos que enfrentam enfermidades e ainda assim transbordam de gratidão. Podemos ver testemunhos de pessoas que passaram por luto, perdas, desertos emocionais, e mesmo assim continuam firmes, em paz, com brilho nos olhos. Por quê? Porque essa alegria não vem de fora para dentro. Ela é plantada e regada pelo Espírito Santo de dentro para fora. Jesus nos dá esse mesmo ensinamento em João capítulo 15, versículo 11. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Veja, não é apenas uma alegria qualquer, mas a alegria de Cristo sendo derramada sobre nós. Uma alegria completa, plena, abundante, que não deixa espaço para o desespero dominar.
Isso é resultado de relacionamento com Ele, intimidade com o Espírito. Não se trata de fingir que está tudo bem, mas sim de confiar que, mesmo quando nada parece bem, Deus permanece no controle, e isso nos consola com uma alegria que ninguém pode roubar. Talvez hoje você esteja se perguntando: como posso ter essa alegria? Eu mal consigo me levantar da cama, tudo está pesado demais. E é exatamente para você que esse estudo foi preparado. Porque essa alegria não depende do seu estado emocional atual, mas do quanto você decide hoje se conectar com o Espírito de Deus. Ele é o único que pode tirar a tristeza mais profunda e substituí-la por contentamento espiritual. E se você deseja se aprofundar ainda mais nesse tema e estudar com qualidade e profundidade, dá uma olhada nos materiais que deixamos aqui na descrição do vídeo. São planos de leitura, devocionais, estudos sobre os frutos do Espírito, tudo feito com muito zelo e oração. Além de te abençoar espiritualmente, cada aquisição também ajuda o nosso canal a continuar produzindo esse conteúdo que tem impactado vidas. Não deixe de conferir, tem muita coisa boa esperando por você. Agora que entendemos que a alegria duradoura não vem das circunstâncias, mas é gerada pelo Espírito Santo, chegou a hora de dar um passo além. Como viver essa alegria na prática, no dia a dia? Porque uma coisa é saber que ela existe. Outra é senti-la quando o despertador toca cedo, as contas estão atrasadas, a saúde está frágil e os problemas parecem se multiplicar. Como manter a alegria do espírito em meio a uma rotina cheia de pressões, distrações e notícias ruins? A resposta está na forma como nos posicionamos espiritualmente todos os dias. O primeiro ponto fundamental é entender que a alegria espiritual não é um sentimento que você precisa fabricar, mas um ambiente que você precisa cultivar. Assim como um jardineiro prepara o solo para que a semente cresça, nós precisamos preparar o nosso coração para que o Espírito Santo tenha liberdade de agir. E essa preparação envolve práticas espirituais simples, mas poderosas. A primeira delas é a oração. A oração diária é o oxigênio da alma. Não precisa ser longa, nem cheia de palavras difíceis. Mas precisa ser constante, sincera e feita com fé. Quando você ora, está se conectando diretamente à fonte da alegria. Lembra do que Jesus disse em João capítulo 16, versículo 24? Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. A segunda prática é meditar na palavra. A Bíblia é viva. Quando lemos com o coração aberto, ela fala conosco. Quantas vezes você já abriu um texto e sentiu como se Deus estivesse te dando uma resposta direta? Isso é o Espírito agindo. E é isso que gera alegria, ouvir Deus no meio do caos. A terceira prática é o louvor. Sim, cantar, adorar, mesmo que em voz baixa, mesmo sem vontade. O louvor é uma arma espiritual. Davi sabia disso. Ele louvava mesmo quando estava cercado por inimigos. E é por isso que ele escreveu no Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando você escolhe louvar, mesmo chorando, está dizendo ao inferno, a minha alegria não depende do meu cenário, mas do Deus que habita em mim. A quarta prática é a comunhão com outros cristãos. Viver isolado enfraquece a fé. Deus nos criou para vivermos em corpo, como igreja. Quando nos reunimos, seja presencialmente ou até mesmo online, algo se renova dentro de nós. A alegria se multiplica na comunhão. É como lenha colocada numa fogueira, sozinha, apaga. Juntas, inflamam. A quinta prática é a obediência. Parece simples, mas é profunda. Não há alegria maior do que saber que você está no centro da vontade de Deus. Às vezes, estamos tristes não por falta de oração, mas porque estamos insistindo em caminhos que Deus já disse para abandonarmos. Obedecer é abrir espaço para o Espírito agir livremente. E tudo isso nos leva a uma decisão: permanecer em Cristo. Em João capítulo 15, Jesus fala várias vezes sobre permanecer. Ele diz que quem permanece em Ele dá muito fruto. E como vimos antes, um desses frutos é a alegria. Portanto, a alegria não vem apenas de um encontro com Deus, mas de uma caminhada contínua ao lado dele. Não é sobre um culto, uma música, uma pregação,
é sobre viver diariamente conectado à videira. Vamos ser sinceros? Muitos perdem a alegria porque estão tentando viver com Deus em momentos isolados, quando o chamado de Cristo é para viver em constante comunhão. A alegria se manifesta quando paramos de visitar a presença de Deus apenas aos domingos e começamos a habitar nela todos os dias da semana. Por isso, se hoje você sente que a sua alegria foi embora, que sua fé esfriou, que seu coração está seco, não se culpe. Mas também não aceite isso como normal. Comece a se posicionar. Ore, leia a palavra, louve, busque comunhão, obedeça, permaneça. Porque a alegria do Espírito não é um milagre repentino, é uma colheita que vem de um estilo de vida fundamentado na presença de Deus. Muitas pessoas desejam viver a alegria do Espírito Santo, mas sentem como se algo as impedisse de experimentar essa realidade. Mesmo orando, mesmo lendo a palavra, mesmo participando de cultos e buscando a Deus, ainda assim parece que a tristeza não vai embora, o coração continua pesado e a alma segue cansada. Por que isso acontece? A resposta pode estar nos bloqueios espirituais e emocionais que ainda não foram tratados, e é sobre isso que vamos falar agora. A primeira coisa que precisamos entender é que a alegria do Espírito é fruto de um relacionamento vivo com Deus, e como todo relacionamento, ela pode ser afetada por atitudes que entristecem o coração de quem está do outro lado. A Bíblia é muito clara em Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Essa passagem revela uma verdade profunda. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele sente. Ele se entristece. E quando entristecemos, isso afeta diretamente a manifestação dos seus frutos em nossa vida, inclusive a alegria. Vamos falar de 5 impedimentos principais que sufocam a alegria. Primeiro, murmuração constante. A murmuração é como um veneno espiritual. Reclamar de tudo, alimentar insatisfação contínua, enxergar sempre o lado ruim das situações. Tudo isso fecha as portas da gratidão, e onde não há gratidão, não há espaço para a alegria crescer. Segundo, falta de perdão. Guardar mágoa, rancor ou raiva bloqueia o fluir da graça em nosso interior. O Espírito Santo não habita em um coração que está preso ao passado. O perdão não é uma emoção, é uma decisão. E quando você perdoa, você está liberando espaço dentro de si para que a paz e a alegria voltem a ocupar o lugar que o ódio roubou. Terceiro, orgulho espiritual. Acreditar que já sabe tudo, que está sempre certo, que não precisa mais aprender ou mudar, cria uma barreira entre você e a ação do Espírito. A alegria verdadeira nasce da humildade, da consciência de que dependemos totalmente de Deus todos os dias. Quarto, isolamento. Viver afastado da comunhão cristã nos torna vulneráveis ao desânimo. A alegria do Espírito também é fortalecida na comunhão com os irmãos, no suporte mútuo, na troca de experiências de fé. Não fomos criados para caminhar sozinhos. Quinto, vida sem oração. A oração é a ponte entre a nossa alma e o céu. Quando deixamos de orar, cortamos esse fluxo de vida. E sem esse fluxo, tudo seca. A alegria desaparece porque deixamos de regar a nossa intimidade com o Espírito. Talvez, ao ouvir esses pontos, você tenha identificado um ou mais bloqueios ativos em sua vida. E não há problema nisso. O mais importante agora é decidir tratar essas áreas com sinceridade diante de Deus. A boa notícia é que o Espírito Santo está pronto para restaurar o seu interior. Ele não está te condenando, está te chamando para um reencontro. Há uma frase que pode resumir tudo o que vimos até aqui. A alegria do Espírito não é um prêmio por bom comportamento. É um presente dado a quem decide permanecer em Cristo, mesmo com lágrimas nos olhos. Em outras palavras, você não precisa estar perfeito para receber essa alegria, mas precisa estar rendido. O Espírito Santo se manifesta plenamente em corações quebrantados, arrependidos e sedentos pela presença de Deus. A promessa da alegria ainda está disponível para você hoje. O Pai deseja restaurar o seu sorriso, não apenas no rosto, mas na alma. Mas antes disso, ele precisa tratar as raízes. Deixe o Espírito te guiar nesse processo. Entregue essas áreas ocultas, confesse, se arrependa e receba o renovo.
Porque quando você libera perdão, fecha a porta da murmuração, escolhe a humildade, se reconecta à comunhão e volta à oração. A alegria que parecia distante começa a florescer novamente. Agora que caminhamos por toda essa jornada, entendendo o que é a verdadeira alegria, como ela é gerada pelo Espírito, como podemos cultivá-la todos os dias, e também identificando e removendo os impedimentos que sufocam essa alegria, é hora de pararmos tudo e nos entregarmos completamente ao agir do Espírito Santo. Esse é o momento mais importante de todo esse estudo. É aqui que a teoria se transforma em prática. É aqui que a palavra se transforma em presença. Talvez você tenha assistido até aqui com lágrimas nos olhos. Talvez tenha sentido o Espírito de Deus tocando em feridas antigas, revelando áreas adormecidas, mexendo com lembranças difíceis. Talvez você tenha se reconhecido em vários dos exemplos que mencionamos: o coração cansado, a fé enfraquecida, a alma ressecada. Ou talvez você já esteja vivendo um tempo de renovo, mas deseja mais. Deseja transbordar. O Espírito Santo é aquele que gera rios de águas vivas dentro de nós. Ele não nos quer apenas hidratados, ele nos quer fluindo, cheios de paz, esperança, amor e alegria. Não uma alegria passageira, nem superficial, mas aquela alegria sólida que ninguém pode roubar. É essa alegria que renova nossas forças, nos dá resistência para continuar, nos sustenta mesmo quando tudo parece perdido. Lembre-se de que a alegria do Senhor é a nossa força. Essa não é uma frase poética. É uma verdade espiritual. Quando estamos alegres no Senhor, somos mais fortes. Resistimos ao mal. Superamos o luto. Enxergamos esperança. Caminhamos por fé. E é isso que vamos pedir agora, uma ativação dessa alegria eterna em nossos corações. Por isso, se você puder, feche os seus olhos agora. Acalme sua mente. Esqueça o barulho do mundo. Esqueça os problemas por um instante. E permita que esta oração seja o seu clamor sincero por transformação. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco agora minha vida diante de Ti. Eu ouvi Tua palavra, entendi os princípios, fui confrontado, fui tocado, e agora eu quero mais do Teu Espírito. Eu quero viver essa alegria que vem do alto. Não uma alegria falsa, não um disfarce, mas uma presença real dentro de mim. Espírito Santo, vem agora. Toca no mais profundo do meu ser. Entra nas áreas machucadas. Visita as feridas que eu escondi. Quebra os bloqueios. Arranca a mágoa. Cala as vozes do medo. Apaga o orgulho. E sopra a vida onde antes havia morte. Eu libero perdão agora. Eu decido soltar o passado. Eu escolho parar de murmurar. Eu abandono o isolamento. E eu volto para o lugar onde a Tua alegria me esperava. Me perdoa, Senhor, por ter me distanciado. Me lava com o sangue de Jesus. Me purifica. E renova em mim a Tua presença. Enche o meu coração com o Teu Espírito Santo. Que a Tua alegria transborde sobre mim. Que eu ande sorrindo não porque tudo está perfeito, mas porque sei que o Senhor está comigo. Espírito Santo, guia meus passos a partir de hoje. Eu quero viver Te buscando. Quero permanecer na Tua presença. Me ajuda a cultivar a oração, o louvor, a leitura da palavra, a comunhão com meus irmãos e a obediência. Me faz firme. Me faz fiel. Me faz cheio da Tua alegria. A partir de agora, eu me posiciono. Eu sou um terreno fértil. Eu sou uma árvore ligada na videira. E o Teu fruto vai crescer em mim. Obrigado, Senhor, porque a Tua promessa é real. Obrigado porque a Tua alegria é minha força. Eu recebo. Eu creio. E eu declaro, com fé e gratidão, a minha vida será marcada pela alegria do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido irmão e querida irmã. Se essa oração falou com você, se você sentiu a presença de Deus te visitando agora, não guarde isso só para você. Compartilha esse vídeo. Envia para alguém que precisa de alegria verdadeira. E se você quer continuar caminhando conosco em estudos como este, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e conferir os materiais que estão na descrição.
Eles foram feitos para te ajudar nessa caminhada, e cada clique seu também ajuda o canal a continuar levando a palavra. Lembre-se, a alegria que vem do Espírito não é emoção. É uma convicção espiritual de que Deus está contigo. Viva por fé, caminhe com esperança e transborde de alegria, mesmo em meio às lágrimas. Porque quem anda com o Espírito nunca caminha sozinho.